Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos para mais um resumo da nossa escola bíblica dominical. Lembrando que é um resumo paralelo. Nós estamos na conclusão do assunto. Nós vamos concluir o primeiro trimestre nesse próximo domingo. O tema da lição é a lição de número 13, perseverando na fé em Cristo. Nós estudamos essas 13 aulas no tema em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então nós estudamos como aí defender a nossa fé, temas aí apologéticos, estudamos cristologia por alguns domingos, soteriologia, estudamos pneumatologia, armartiologia, e a lição de número 13, que é perseverando na fé cristã, vai abordar um pouquinho aí do tema bibliologia, a doutrina da Bíblia. Nós vamos aí entender aí a Bíblia no nosso dia a dia, a importância da Bíblia para o nosso crescimento espiritual, a leitura da Bíblia, que ela promove a autoridade da Bíblia, a supremacia da Bíblia, a Bíblia sendo a própria voz de Deus, Deus se revelando a nós por meio da sua palavra. A Bíblia é a revelação de Deus, aquilo que Deus quis revelar ao homem, contém nos textos bíblicos. O nosso irmão, o nosso pastor, Ezequias Soares, o comentarista da lição, nos trouxe alguns temas muito interessantes, como este último, que é a nossa vida, o nosso cotidiano com a Bíblia Sagrada. E isso é para nós de suma importância, tratar a Bíblia como ela deve ser tratada. Oh glória! Perseverando na fé em Cristo. Perseverar, lembrando que perseverar é ficar parado, tacto, insistir, não desanimar, permanecer no objetivo. Isso é perseverança. Nada me desanima, nada me tira do foco, nada me tira daquilo que eu planejei. Isso é perseverar. Mesmo às vezes dando errado, mas eu vou tentar, eu vou fazer, eu vou permanecer. Isso é perseverança. E na fé não é diferente. Permanecer onde estamos. O texto áureo está em 2 Pedro 1,19, que está escrito: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Na verdade prática está escrito: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. A Bíblia é a maior autoridade, é ela que nos confere conduta de vida, como devemos nos comportar. Se todos os comportamentos nossos fosse pautada na palavra de Deus. Mas o homem deve procurar se comportar dessa forma. Deve procurar se comportar observando a Bíblia Sagrada e procurando fazer como ela nos pede. A Bíblia, ela nos dá vida, porque ela é a própria vida, ela é o próprio Cristo falando conosco, é o Verbo de Deus encarnado. É a Bíblia. A Bíblia Sagrada é tremenda.
nós vamos ler a leitura bíblica em classe, está em 2 Timóteo 3, do versículo 10 ao 17. Vamos ler o versículo 10 e o 11. Tá? Depois, à medida que a aula for passando, nós vamos entendendo aqui os outros versículos para nós aqui, lembrando que é só um assunto paralelo à lição, para aí nos dar aí subsídios para a nossa aula de domingo. Lembrando que a escola bíblica dominical é no domingo. É os cristãos reunidos, presentes na igreja para aprender a palavra de Deus. A leitura bíblica está em 2 Timóteo 3, 10, 17. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Paulo falando a Timóteo. Paulo, ele enaltece aqui Timóteo, falando dos feitos de Timóteo, do comportamento de Timóteo. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, os meus ensinos, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Tudo que a Bíblia promove, né? O que a Bíblia nos fornece, né? De vida. Paulo, ele fala aqui que Timóteo, ele está indo bem aí na sua perseverança. Ele vai trazer os ensinos sobre perseverança na fé. Lembrando que Paulo, ele escreve a Timóteo, 1º e 2 Timóteo e Tito, são cartas pastorais, instruções pastorais, do ministério pastoral, ensinando Timóteo a permanecer na fé, né? A ensinar, a ler. Nós vemos Paulo ensinando, persiste em ler. Aí tem um momento que Paulo vai dizer a Timóteo, né, que se você fazer isso, você vai salvar tanto a ti mesmo e aos que te ouvem. Poder da manifestação da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus, né? Nosso comentarista, que é o pastor Ezequias Soares, né? Nós estudamos aí teologia sistemática por todas as lições que nós passamos, e o término, como nós falamos aqui, falando de bibliologia. E ele inicia, diante das heresias é preciso perseverança. Inicia falando aí daqueles que atacam a nossa fé, que é aí, nós trabalhamos nessas 13 lições, incluindo essa, as heresias, né, que se apresentam em nossos dias aí com uma aparência, com uma roupagem nova, que é em defesa da fé cristã. E aqui nós vamos perceber que a defesa da fé cristã, quando se fala da autoridade da Bíblia Sagrada, eles saem do meio de nós. Eles estão presentes. O primeiro tópico, diante das heresias, Paulo, ele vai falar, ensinar, principalmente contra os gnósticos, né? Contra os judaizantes. Depois aparece os pais da igreja falando contra eles, né? Que é Irineu, que ele cita aqui de Leão. Mas Paulo, os judaizantes ensinavam aí a volta, né? O retrocesso, a volta aos ensinos da lei, a eles aí colocar a lei em prática, né? Gálatas 2, o sistema judaico. Paulo vai ensinar o período da graça, né? E também os gnósticos ali, seu forma dualista, só o espiritual, né? Tinha o seu devido valor, era divino, o material não. Material não servia, material
era algo que não prestava, tanto é que Jesus não poderia ter vindo em um corpo na matéria, né? Porque a matéria era má por completo. Então Jesus não poderia ter vindo em corpo, os ensinos dos gnósticos. Mas João vai combater isso aí no seu evangelho e também nas suas epístolas. E é esse contexto que eles estão. Mas Paulo, no capítulo 3 de 1 Timóteo também, 2 Timóteo, que nós estamos aqui na leitura bíblica em classe, ele vai iniciar falando dos homens, aonde que está o mal dos falsos ensinadores. Ele vai falar de homens amantes de si mesmo. Amantes, amam o seu ego, ama se promover, ama se aparecer. Ele vai falar no capítulo 3, o contexto desse assunto da leitura bíblica em classe, ele inicia justamente dessa forma, 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Os últimos dias, esses últimos dias aqui faz alusão ao período da graça, período da igreja, últimos dias, últimos tempos, período da ascensão de Cristo, ou da vinda de Jesus à terra, o Cristo entre nós, até a volta de Jesus, para nos levar para junto dele, até o arrebatamento da igreja. Esses são os últimos dias. Então, nesse tempo se apresentarão homens amantes de si mesmo, que saíram do meio de nós, que João fala, no capítulo 2 da primeira carta de 1 João, falando dos anticristos, que eles saem do meio de nós. Então, as heresias que estão no nosso meio é ensinado por homens que às vezes é aclamado. É ensinado por homens que às vezes é até mesmo respeitado. Ensinadores, pregadores. Mas vamos lá. Nós temos versículos que atestam isso. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Pedro também vai falar a respeito dos falsos. Esse texto aqui de 1 Timóteo, 2 Timóteo, no 1 Timóteo capítulo 4, vou voltar lá, depois nós lemos Pedro. 1 Timóteo capítulo 4 também vai falar, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, mesmo aquela palavra naqueles dias, últimos tempos aqui está falando do período da igreja também, período da graça. Apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Paulo coloca o homem como foco no capítulo 3 de 2, e aqui quem motiva tanto o homem com a sua presunção, a sua natureza caída, como também o estimulador aqui, que é o espírito enganador. E há ensinos de demônios. Aí depois ele usa, quem vai fazer uso disso? O espírito não vai se materializar. Ele vai usar homens. Olha o que ele diz em 1 Timóteo 4:2, depois dessa leitura. Espírito enganadores, doutrina de demônios. Ele vai dizer, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Porque os homens são amantes de si mesmo, e aqui pela hipocrisia de homens que só pensam em si. Lembrando que nós estamos estudando textos apologéticos para nós defendermos a nossa fé. Jesus, ele vai nos ensinar sobre isso. Os irmãos, os apóstolos pararam em frente ao templo, e eles começam a questionar Jesus. Quando que isso aconteceria?
da queda, Mateus 24, depois Mateus 7 também, ó, Mateus 24. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinais haverá da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. A palavra acautelai-vos é ter cautela, se prevenir, resguardar-se, se proteger. Através do quê? Através do estudo da palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus. Bem-aventurados que leem. Timóteo, exercita-te, persista em ler, porque você vai salvar tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Então, o brindar, o se proteger, o se prevenir, que é o acautelai-vos, é desta forma. Lendo, participando de cultos de ensino, da escola bíblica dominical, tendo interesse em aprender a palavra de Deus, para não sermos pegos pelo evangelho coach, para não sermos pegos pelo sincretismo religioso, para não nos aderirmos aí a deixar que esses ensinos heréticos nos alcancem, o determinismo, a avareza, o se promover a si mesmo, a autolatria, homens amantes de si mesmo. A Bíblia nos protege, a Bíblia nos livra desses males. A palavra de Deus é soberana, está acima de todas as coisas. A autoridade máxima é a palavra de Deus. Jesus fala: cautelai-vos que ninguém vos engane, os falsos doutores, os falsos mestres que apareceriam. Em Mateus 7 ele vai falar também sobre esse assunto. E vai terminar de uma forma bem enérgica também, nesse contexto de Mateus 7. Ele vai dizer assim, Mateus 7,15, acautelai-vos, mais uma vez, acautelai-vos. Tenha cautela, se previne, se resguarde, se protege. De quem? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm ante vós vestidos como ovelhas. Vestidos como ovelha. Aparenta ser uma coisa, mas não é. Tendo aparência de piedade, mas são amantes de si mesmo. Eles parecem, mas não são. São egoístas. Mas interiormente são lobos devoradores, só pensam em si. Se aproximam de pessoas por interesse. Quando ele percebe que aquela pessoa tem alguma coisa a oferecer, algumas oportunidades aí, ele trata com indiferença do outro. Meu Jesus amado. Se afasta quando conseguiu o que queria, ele se afasta. São lisonjeiros. Falso elogio. Elogia quem eles acham que pode trazer algo para eles, com segundas intenções. Se aproximam das pessoas com lisonjas, falsos elogios. Às vezes nem acha isso, porque tem interesse. Mas Jesus continua dizendo: por onde nós o conheceríamos? Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus.
Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Não pode. Jesus se aproximou de uma árvore para colher figo. Ele viu de longe, né? Tava as folhas. Naquela época, quando tinha folha, já tinha dado fruto. Era comum fruto vir antes das folhas. E ela estava cheia de folhas. Mas ele chega lá, contato, aproximação. Ele percebe que não tem fruto. Ele amaldiçoa aquela árvore, porque não tem fruto. E aqui ele diz: pelo fruto conhecereis. Nós vemos o fruto em Gálatas 5. Fruto do Espírito Santo. O bom homem, o bom obreiro, ele promove frutos de justiça. Os frutos do Espírito Santo que está em Gálatas. O amor sendo ali, né? O que encabeça os frutos, as virtudes, que é o fruto. Você vai identificar nele paz, alegria, independente da circunstância. Você vai identificar nele um zelo pela obra de Deus, amor pelo próximo, respeito pelo próximo. Não pensa em si só, si próprio. Ele pensa no próximo. Ele pensa na igreja de Deus, em promover o nome de Deus, a palavra de Deus. Está acima de qualquer vantagem, seja ela financeira ou de qualquer ordem que for. O que interessa para ele é a Bíblia, a palavra de Deus, é viver conforme os ensinos de Jesus. E esses homens fazem obras. Parecem ser, como diz Paulo, ele vem disfarçado de anjo de luz. Eles são lobos devoradores, mas eles vêm com roupagem de ovelha. Mateus 24, Jesus vai dizer: muitos vão vir dizendo ser o Cristo. Então parecerá, parecido, ele está querendo, vai parecer. No capítulo 7 que nós estávamos lendo, o capítulo, versículo 21, ele vai continuar nesse contexto do falso profeta. Ele vai dizer assim: os frutos, né? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. É só dizer o nome do Senhor. É viver. Viver conforme a sua vinda. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Quem profetiza? Crente. E em teu nome não expulsamos demônio? Quem expulsa demônio? Crente. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Em nome de quem? De Jesus. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Não teve contato com Deus. Não viveu Jesus, não viveu a palavra de Deus. O que nos aproxima de Deus é a palavra, é o contato com o próximo, a preocupação com o próximo, o respeitar o próximo. João vai dizer: como diremos que temos paz com Deus, que amamos a Deus, se não temos paz com o nosso irmão? Se não amamos ao nosso irmão, como nós vamos dizer que amamos a Deus? É comportamento, é pessoas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então os falsos profetas têm obras, pregam bem, é reconhecido, são reconhecidos, ensinam bem, bem no sentido daqueles que ouvem e não têm um preparo que nós falamos aqui. Porque a Bíblia nos brinda, quando estudamos, quando lemos, como perseveramos em ler a Bíblia Sagrada.
em praticar aquilo que a Bíblia nos ensina. Participe de escola bíblica, de estudos bíblicos, cultos de ensino, porque eles têm obra. Eles falam em nome de Jesus, eles expulsam demônio, eles fazem maravilha, eles profetizam, e é tudo o que o homem quer ouvir. Massageia o ego. Esse evangelho motivacional que tem aparecido, o sincretismo, mistura de... Vamos nos preparar contra essas coisas. Lendo a Bíblia, porque essas heresias caem por terra. Precisamos seguir aqui. Nós vamos ver que eles têm as suas características, os enganadores têm as características. Ele vai dar o sentido de uma palavra grega aqui no tópico 4 do 1, falando dos enganadores. Eles são embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. Então essas pessoas denunciadas por Paulo pertencem ao campo religioso. Estava entre o povo. Paulo vai falar em 1 Timóteo capítulo 1 de Himeneu e Alexandre. Eles lutavam contra a ressurreição, ensinavam contra os ensinos do apóstolo Paulo. Ele entrega eles a Satanás. Paulo vai falar em 2 Coríntios 11, se não me falha a memória, sobre os falsos apóstolos. Paulo vai falar em Gálatas dos falsos irmãos. Então são enganadores, têm características. Olha 2 Pedro que nós iríamos ler. Vamos ler aqui rapidamente. Vamos ver as características também que tem aqui. 2 Pedro. Isso, 2 Pedro 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Aí vai falar que Deus não perdoou nem os anjos. Então eles têm qualidades, como vemos em 1 Timóteo também, no 2 Timóteo no capítulo 3. Amantes de si mesmo. Eles estão em nosso meio, em momentos ensinando. Então, leiam. Nós vamos ver a Bíblia Sagrada, voltando um pouquinho aos termos da bibliologia, que nós vimos no início, que a Bíblia ela é escrita por 40 autores diferentes, em 1.600 anos, pelo menos 1.600 anos, e escrita por 40 autores diferentes, em tempos e eras diferentes. Em momentos mudavam até a cultura, mas em eras diferentes. 1.600 anos por 40 autores diferentes. A Bíblia é dividida em Pentateuco, livros históricos, poéticos, proféticos, profetas maiores e menores. O Novo Testamento é dividido pelos Evangelhos, o livro histórico de Atos, as Epístolas Paulinas, Epístolas Gerais e Apocalipse, que no total aí Antigo e Novo Testamento dá 39 livros, dá 66 livros, que é aí o que nós vamos ver aí no final, que a Bíblia, a abrangência dela é em toda a Bíblia, os 66 livros, sendo 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento aí. O Novo Testamento é o Evangelho, o livro histórico de Atos, as Epístolas Paulinas, Epístolas Gerais, que são 8, e o livro do Apocalipse.
E nós vemos nesse tempo de escrita de 1600 anos, sendo ela inspirada por Deus, que está aqui em 2 Pedro, no capítulo 2, verso 21, 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia ela é divina humana. Imagina se só fosse um livro divino, nós não compreenderíamos a Bíblia Sagrada. Mas Deus, ele achou por bem usar homens santos, como diz Pedro, os profetas, os apóstolos, para escrever a Bíblia Sagrada, inspirada pelo sopro do Espírito Santo. O Espírito Santo presente, inspirando eles a escrever. Não foi copiar, não foi ditada, não, nenhuma forma. Ela foi inspirada por Deus. Eles falaram segundo aquilo que o Espírito Santo lhe propunha no seu coração. Acho que a Bíblia se torna autêntica. A Bíblia, ela escrita em 1600 anos por 40 autores diferentes, ela é harmônica entre si, ela é inerrante. Nós estudamos em teologia a inerrância da Bíblia, ela não contém erros. A infabilidade da Bíblia, ela não contém falha, toda profecia se cumpre. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, é o próprio Deus falando conosco, na sua revelação. Quando falamos de revelação natural, que está em Romanos 1, 20, vai falar da sua revelação natural, que é Deus se revelando por meio da sua criação. A criação de Deus revela Deus. Romanos 1, 20. Vamos ver se é isso mesmo. A revelação natural e a revelação especial de Deus. Olha só o que está em Romanos 1, 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Depois, essa é a revelação natural de Deus. A todos os homens também, em Salmos capítulo 19, verso 1 e 2, nós vamos ver também falando da revelação natural de Deus. E também a revelação especial. Aqui no meu escrito, na minha aula, que preparei para os irmãos, no capítulo 1, verso 1, a revelação especial que deu aí por ocasião da queda, ela se tornou necessária por ocasião da queda do homem. Que aí Deus enviou seu Filho, é o Emanuel, Deus entre nós, é a revelação especial para salvar o homem. A revelação natural, aquilo que é visto por meio da sua criação. A revelação especial, João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Vimos na criação a perfeição de Deus, a revelação natural, todos veem, e a revelação especial em Cristo. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eita glória, é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A palavra de Deus é harmônica em todo o tempo. A Bíblia, ela nos alimenta. A Bíblia é um lenitivo para a nossa vida espiritual. Ela nos dá crescimento espiritual. Mateus 4,4, ele no deserto, é o que Jesus vai falar. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha, Mateus 4,4. Ela nos alimenta. 4,4. Deixa eu ver, Mateus 4,4. Isso mesmo. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra nos traz clareza no caminho.
é a luz para o nosso caminho. Salmo 119, 105, que está na nossa revista. 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela é soberana, está acima de todas as coisas. Tentam negar a Bíblia, tentam reescrever a Bíblia, mas a Bíblia permanece para todo sempre. Oh, glória a Deus! A Bíblia, ela permanece para todo sempre. Céus e terra passarão, mas a sua palavra nunca há de passar. O ensino da palavra, para nós concluirmos, ela tem que vir dentro do nosso lar. Em Deuteronômio 6, 6 ao 9, está escrito aonde ela deve ser ensinada. Isso mesmo. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te, levantando-te. Também a atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A Bíblia deve ser ensinada em casa. Os filhos devem ser levados à escola dominical, mas a instrução vem de casa do pai. Porque no dia que ele crescer, ele vai se lembrar dela. Ele não vai se esquecer dos ensinamentos que houve em casa. Criança que cresce em uma escola bíblica dominical, ele não esquece. Jamais esquecerá dos ensinos preciosos que aprendeu da palavra de Deus. Ah, se a palavra de Deus fosse lida em casa, pelas famílias, muitos não estariam lendo ela agora em uma cadeia, em um cárcere. Que a Bíblia é libertadora, traz conduta de vida, embora tenha o livre-árbitro mesmo após ela. Mas a Bíblia é libertadora, ela é a palavra de Deus, ela traz vida, é o lenitivo, ela nos alimenta, como eu falei. Paulo instruindo a Timóteo, que é o texto da lição, base da lição, ele vai falar que Timóteo deveria ler, persistir em ler. Na instrução aos obreiros, em Romanos 12, um dos dons, para aquele que ensina, o ensinador esmerir no ensinar, ou seja, haja dedicação ao ensino. Leitura, busca, isso entre família também, que vai trazer aí. A palavra de Deus é a autoridade no lar. A maior autoridade que nós temos na terra não é o presidente da república, não é o papa, não é um pastor de igreja, seja de qualquer ordem. Não é. É a palavra de Deus que é a maior autoridade que nós temos na terra. O Espírito habita em nós e nos esclarece a tua palavra. Ele nos faz lembrar a tua palavra. Leia, busque a palavra de Deus. Ela está acima de todas as coisas. A palavra de Deus é o próprio Cristo falando conosco. Ela fechada ou aberta, ela é a palavra de Deus. Medita na palavra. Coma a palavra. Leia a palavra. Ela nos alimenta. O ensino cristão deve começar no lar, em casa. A igreja, por meio da escola bíblica dominical, apoia e cumprimenta essa formação. Esses princípios valem para os nossos dias. Como o ensino na escola secular, a educação vem de casa. Lá os professores ensinam matérias, mas a educação deve vir de casa. A educação cristã também tem os seus princípios no lar. Em casa, com raras exceções. Quando o filho é cristão, ele passa também para os pais aquilo que ele aprende. Então a palavra deve ser a nossa autoridade máxima. Oh, glória a Deus.
A Escritura é o nosso fundamento, autoridade apostólica. Tem autoridade apostólica. Os escritos, a autoridade que é divinamente inspirada, porque veio de Deus. Por isso que ele vai colocar aqui a autoridade apostólica, sim, falando do cânon sagrado, da autoridade da Bíblia, a inerrância da Bíblia. Ela não contém erros, a infabilidade, ela não contém falha. Assim, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade. Logo, devemos dar a mesma atenção à credibilidade tanto dos profetas do Antigo Testamento como a dos apóstolos do Novo. A Bíblia é o todo. Os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo. 66 livros. Tem a mesma autoridade. Cristo citou, como nós vimos aqui, o Antigo Testamento como autoridade, como a palavra de Deus viva. O manual de Deus, como nós vimos, Salmos 110, versos 119 e 105, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é a palavra de Deus. Então, concluímos a lição com a bibliologia, que é aquilo que nós andamos, que nos revela a cristologia, nos revela a pneumatologia, nos revela a soteriologia, nos revela a martiologia, é a Bíblia. A Bíblia que nos revela a doutrina sistemática. Os ensinos cristãos vêm por meio da Bíblia Sagrada. A Bíblia deve ser honrada. A Bíblia é a palavra de Deus. A Deus toda a honra e toda a glória. Aqui está tudo aquilo que Deus achou por bem revelar a nós. A conclusão: a Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade e não somente para a igreja, autoridade em todo lugar que ela está. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade e da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana, a nação de Israel e a igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo o aspecto político, social e religioso das nações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Toda a honra e toda a glória. A Bíblia Sagrada é digna de toda a honra e de toda a glória. Ela é a palavra de Deus revelada para nós. A palavra escrita revelada ao homem. Que Deus abençoe aos irmãos em nome de Jesus. Que venha um segundo trimestre abençoado e nós estaremos juntos. Boa conclusão desta lição, deste tema tão importante, destas aulas tão importantes. Boa conclusão aí na sua congregação. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço. Fiquem com Deus.